Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, que bom estarmos juntos, que bom é que você tem nos acompanhado, você tem compartilhado a mensagem de esperança. E você que não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para que você possa receber as notificações e que Deus seja honrado pela sua vida, pela mensagem que tem alcançado o seu coração. E o que nós vamos conversar hoje é algo que geralmente o ser humano almeja. O ser humano almeja a justiça de Deus. Nós vivemos em um mundo injusto, em um mundo problemático, onde muitos inocentes sofrem, muitas coisas ruins acontecem, mesmo com aqueles que servem a Deus. E os ímpios parece que a cada dia prosperam, estão bem, tranquilos. Mas o que vai acontecer? Aí nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre a ira de Deus que vai ser derramada sobre aqueles que não se rendem a Deus. É Deus que é um Deus de amor, mas chegará um dia em que Ele vai derramar a sua ira. E aí muita gente não compreende como será essa ira de Deus. Esse Deus é assim tão mau? Vai ter que punir os seus filhos, sabe? Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele terá que destruir o mal e para isso Ele vai ter que derramar a sua ira naqueles que não aceitarem. E nós vamos compreender. E o texto para a nossa meditação está aqui, Apocalipse capítulo 14, verso 9 e 10 diz assim: seguiu-se a este o outro anjo, ou o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, ou da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Aí você pergunta, mas como um Deus de amor vai derramar a sua cólera sem mistura, a sua ira sem mistura? Sabe, por que Deus fará isso? Sabe, o pecado é a maior tragédia que aconteceu à humanidade. O pecado não só feriu a nós, nos maltrata, mas também assim o feriu a Deus, o Criador do universo. Sabe, para você entender quem foi o primeiro ser aqui no planeta Terra que já experimentou a ira de Deus dessa forma. Quando nós buscamos a Bíblia, a gente não consegue encontrar, mas existe alguém que já experimentou essa ira de Deus sem mistura, sabe? A ira de forma profunda. Está aí aqui em Mateus capítulo 27, veja só, Mateus, capítulo 27, e o verso 45 em diante, vai dizer assim, desde a hora sexta, que é às 9 horas da manhã, desde a hora das 9 horas da manhã até a nona ao meio-dia, houve trevas sobre a face da terra. Digo melhor, aqui é da meio-dia às 3 da tarde. Houve trevas sobre a face da terra. Por volta da hora nona, isso às 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? E aí o verso 50 diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito, morreu. Sabe, queridos, o único ser que já experimentou a ira de Deus sem mistura foi o próprio Jesus. Por quê? Porque o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados de toda a humanidade foi colocado sobre ele. Jesus é o nosso substituto e agora, porque ele recebeu todos os nossos pecados na sua vida, mesmo ele sendo inocente, o que acontece? Ele sentiu essa separação de Deus, não tinha mais a proteção de Deus. Então, todo aquele que se apega ao pecado e se afasta de Deus, chegará um momento em que ele se afastou tanto de Deus
que Deus vai retirar sua proteção e aí vai cair sobre essa pessoa a ira de Deus sem mistura. O que vai acontecer será o maior desespero. Pense aqui, Jesus, ele grita: meu Deus, por que me desamparaste? Sabe, a morte de cruz não levava à morte de uma pessoa no mesmo dia, mas Jesus foi crucificado às 9 da manhã. Ao meio-dia houve trevas sobre a face da terra e às 3 horas da tarde, 6 horas depois, Jesus morreu. E quando nós vamos estudar lá a morte de Jesus, Jesus teve um infarto fulminante, o coração de Jesus explodiu. Por quê? Porque quando o soldado furou o lado de Jesus, saiu água e sangue, ou seja, a sua cavidade abdominal, o seu sangue foi derramado totalmente, porque a angústia, essa separação de Deus, permitiu que Jesus bebesse o cálice da ira de Deus. Então aqui está para mim e você. Se eu e você quisermos agora não experimentar essa ira de Deus que virá em um momento mais à frente, aqueles que aceitarem o sinal da besta ou a sua marca, esse se afastou completamente de Deus por uma escolha. O que vai acontecer? Esse ser humano vai também sofrer a ira de Deus sem mistura. E a gente tem essa realidade aqui também no Apocalipse, no capítulo 6. Veja aqui, para a gente poder começar a tomar decisão ao lado de Jesus, porque vale a pena. Capítulo 6, a partir do vamos lá logo no verso 15, quando vai cair aqui a última a abertura do 6º selo, próximo da volta de Jesus, mas muito próximo, porque na abertura do 7º selo é quando Jesus volta. Veja aqui, a partir do verso 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos das montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e esconda-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Pronto, chegou o grande dia da ira deles. E aqui, esse texto é muito claro que não sobra ninguém. Ele vê reis, comandantes, ricos, pobres, livres e escravos, toda a humanidade, estava em total desespero. Por quê? Porque se afastaram completamente de Deus e agora perceberam que Jesus está voltando, que a volta de Jesus é uma realidade. O que acontece? Nesse instante, essas pessoas, de forma desesperada, se aproximam das montanhas, dos penhascos e diz para essas coisas inanimadas, sem vida, diz assim para as rochas: caí sobre nós e esconda-nos da face daquele que é vindo, da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster? Quem é que pode se manter? Ninguém. Quando Cristo estiver voltando, nesses momentos, todos aqueles que rejeitaram a mensagem, todos aqueles que fizeram até chacota, que foram injustos, que prejudicaram aqueles que servem a Deus e que foram injustos em vários sentidos. Sabe, essas pessoas agora que adquiriram riqueza são poderosos. Também os livres, os escravos, aqueles que não aceitaram a Jesus, aqueles que abandonaram a Jesus, experimentará na sua vida a ira de Deus sem mistura. Essa será o maior desespero que um ser humano pode enfrentar. Portanto, eu estou aqui para alertar você. Eu quero que você comece a pensar como é que está a sua vida. Você então agora compreende que todo ser humano terá que enfrentar o juízo de Deus, terá que enfrentar esse dia onde a ira de Deus será derramada sem mistura em cada pessoa que abandonou a Deus, que não aceitou o seu plano. Você compreende isso e agora você precisa começar a aceitar a proposta de Deus e começar a viver uma relação com Deus para que Deus possa transformar e conduzir a sua vida. Sabe, queridos, todos nós somos pecadores, eu sou, você também o é, mas nós precisamos cair diante de Deus e pedir: Senhor Jesus,
tenha misericórdia de mim, me ajuda porque eu quero estar do teu lado, eu quero ser alcançado pela tua graça, pela tua salvação, porque se eu e você não formos alcançados pela graça, pela salvação em Jesus, nós teremos que enfrentar a ira de Deus e será algo das mais terríveis para qualquer ser humano. Portanto, hoje, se ouvires a sua voz, de Deus, é a oportunidade, abre o seu coração a Deus para que Deus possa entrar, que Deus te abençoe, que possamos tomar a decisão certa ao lado de Jesus nesse dia, porque vale a pena estar com Ele. Que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado pela mensagem, ajuda-nos, Senhor, estamos ligados a Ti para fugirmos desse dia que vai acontecer da Tua ira contra aqueles que rejeitaram a mensagem de salvação. Ajuda-nos, Senhor, estamos do Teu lado, por Jesus. Amém.